Olá novamente, antes de passar à dica 10, deixem-me apenas dizer que existirão mais duas dicas, portanto a dica 11 tem também a ver com complexos e a dica 12 que é uma dica mais global da matéria toda, e essas dicas estarão disponíveis talvez durante o dia da manhã, mas mais tardar domingo, ok? Existe aqui um pequeno atraso nas dicas, mas mais tardar no domingo estarão até à dica 12, tudo disponível. Bom, passando aqui à dica 10, dica sobre complexos. Esta talvez seja a dica mais fácil de dar, o que é mais óbvio, aquela que vocês vão dizer assim, pois, realmente é verdade, isso aconteceu. Bom, se calhar já sabem do que estou a falar, não é? É daquela mudança que houve na primeira pergunta da segunda parte de complexos. Bom, para reforçar mais um pouco essa ideia, vou aqui dar também algumas dicas, mas vamos então olhar ao que se tem passado aqui nos outros anos. Até aqui era uma pergunta... Tínhamos mais uma pergunta de complexos na segunda parte, a primeira pergunta e a primeira linha era uma pergunta de operações com complexos. Portanto, fazer contas de somar, de subtrair, dividir, multiplicar, potências e apresentar o resultado na forma trigonométrica ou algébrica, como por exemplo esta questão. Esta acho que é de 2009, ok? Teríamos que saber passar da algébrica para a trigonométrica e vice-versa, fazer potências e todas as operações. Uma outra pergunta é também de 2009, o outro exame. Okay? Do mesmo género. Portanto, simplifica, efetua as operações e apresenta, neste caso, na forma algébrica. Se passarmos ao ano de 2010, voltamos a ter o mesmo, não é? Fazer, então, as operações destes complexos que definem aqui o complexo W e apresentar o resultado na trigonométrica. No exame da outra fase, em 2010, acontece o mesmo. Operações aqui com complexos, dividir, potências, soma... e apresentar na forma trigonométrica. Portanto, era o que acontecia até aqui. Agora, houve uma mudança neste tipo de pergunta, ok? Portanto, este ano foi bem vincada essa mudança e é isso que eu vou analisar já de seguida. Mas antes de passar à mudança, antes de passar àquilo que passou a ser diferente este ano, deixem-me só fazer uma revisão desta matéria, ou seja, rever alguns conceitos sobre as operações com complexos. Algumas dicas, muito rapidamente. Vamos então ver aqui numa tabela o que é que nós devemos fazer relativamente às operações com complexos. Adição, subtração, está aqui, multiplicação, divisão e potência. Potência de expoente inteiro, ok? Relativamente a estas operações, o que é que nós devemos fazer? Bom, reparem, adição e subtração não há outra hipótese, tem que ser feito na algébrica. Portanto, eu se tivesse aqui, por exemplo, estes dois complexos, 2x de π sobre 3 mais 5x de π sobre 6. Bom, aqui não tenho hipótese, estamos a somar, eu tenho que fazer a soma destes dois complexos, tenho que passar para a algébrica, os dois, e depois fazer a soma na algébrica, ok? Desta forma que está aqui explicado. Passando à multiplicação, a multiplicação já pode ser feita na algébrica e na trigonométrica. Na algébrica teremos que fazer a distributiva, ok? Propriedade distributiva e operar aqui com os números, ter o cuidado que i ao quadrado é igual a menos 1 e fazer as contas. Se quisermos fazer na trigonométrica, já temos que aplicar esta fórmula. E agora deixo-vos aqui uma dica. Vamos supor que eu tinha estes complexos a multiplicar 2x de π sobre 3 vezes 4 mais 5i. Bom, e teria que fazer esta conta de vezes, então. Este complexo está na trigonométrica e este está na algébrica. O que é que eu faço? Eu tenho que passar um deles para a outra forma. Ou passo este para a algébrica, ou passo o 4 mais 5i para a trigonométrica. Bom, aqui tem que ver o que é que vos dá mais jeito, ok? E como é que vem isso? Vem pelo ângulo, pelo argumento. O argumento π sobre 3 é conhecido, é um ângulo conhecido de referência do círculo trigonométrico. Sabemos o cosseno e o seno de π sobre 3? Sabemos, então não vamos ter problemas a passar este complexo para a algébrica e é isso que fazemos, ok? Porquê? Porque também passar este para a trigonométrica vai-nos trazer problemas aqui com o ângulo. Reparem, eu iria passar para a trigonométrica, o 4 mais 5i, e o que é que eu ia obter ao calcular a tangente? O rho é fácil de calcular, não é? Seria raiz de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E isto é sempre fácil de calcular, mas ao fazer o argumento, tangente θ, que é sempre igual ao b sobre o a, portanto 5 quartos, este valor não é conhecido da tangente, não é raiz de 3, nem é raiz de 3 sobre 3,
nem é 1, ok? E portanto, como não é conhecido da tangente, eu poderia sempre fazer θ igual a tangente menos 1 de 5 quartos. Mas tinha que ir à máquina de calcular e ia obter aqui valores arredondados com vírgulas e não obtinha então o valor exato do complexo, ok? E portanto é uma indicação que o ideal aqui era passarmos este para a algébrica e depois fazer a multiplicação na algébrica, ok? É apenas uma indicação, logo vemos em cada exercício o que é que terá que acontecer, ok? Na divisão também poderemos fazer na algébrica e na trigonométrica. Para fazer na algébrica temos que multiplicar pelo conjugado do que está no denominador, ok? No denominador, o conjugado. O que é o conjugado? O conjugado é trocar o sinal da parte imaginária, ok? Portanto, aqui o conjugado de C mais DI seria C menos DI. E depois, ao fazer as contas, iríamos ter esta conta resolvida. Para fazer na trigonométrica, utilizamos esta forma, ok? Eu vou dar aqui mais um exemplo. Vamos supor que agora queríamos fazer 2x de π sobre 7 sobre 1 menos raiz de 3i. Bom, aqui quero fazer esta conta destes dois complexos. Este está na trigonométrica, este está na algébrica. O que é que eu vou fazer? Não vou passar o 2x π sobre 7 para a algébrica. Não. Porquê? Porque o π sobre 7 não é um ângulo conhecido do círculo trigonométrico, não é um daqueles ângulos de referência. Eu não sei o cosseno de π sobre 7 nem o seno. Não sei o valor exato, teria que ir à calculadora e portanto iria obter arredondamentos e isso portanto não é conveniente aqui nos complexos, ok? Não é impossível de fazer, mas ia obter arredondamentos e não me ajudaria nada porque não tinha o valor exato do complexo, ok? Portanto, passaria este para a trigonométrica porque eu ao passar encontrar aqui o ângulo, este irá ser conhecido, não é? Menos raiz de 3 sobre 1. E este ângulo, menos raiz de 3, é conhecido do círculo trigonométrico. Este valor da tangente é um valor conhecido no círculo trigonométrico, ok? Será θ igual a menos π sobre 3. Podem ver no círculo trigonométrico. Então era fácil passar este para a trigonométrica e depois fazia a conta. Bom, relativamente a isto, nós não vamos agora ser obcecados. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu queria passar mesmo este complexo, 2x de π sobre 7, tenho mesmo, em determinado exercício, tenho mesmo que o passar para a algébrica. Mas o ângulo não é conhecido, não é? Mas naquele exercício, pá, tem mesmo que ser, por uma razão qualquer, o enunciado assim o implica. Implica que eu tenha mesmo que passar. Eu vou passar para a algébrica, mas, atenção, eu posso passar para a algébrica sem ter que fazer o seno e o cosseno, ok? Eu posso trabalhar com o complexo assim na algébrica. 2 cosseno de π sobre 7 mais 2 seno de π sobre 7, portanto este 2 tem que fazer aqui a distributiva e já tenho assim o complexo escrito na algébrica, não é preciso estar a fazer o cosseno, as vírgulas, ok? Eu vou ficar com este, isto é o meu A mais, e isto será o meu B, BI, ok? Ele assim já está escrito na algébrica. Não faríamos o cosseno de π sobre 7, porque senão iríamos então obter arredondamentos. Para fazer a potência, relativamente à potência, bom, se tivermos uma potência com um n muito grande, faremos certamente na trigonométrica porque temos esta forma simpática. Por exemplo, agora vou arranjar aqui um valor então conhecido, 2 mais 4i elevado a 15. Bom, o 15, eu para fazer propriedades distributivas aqui, nunca mais saía daqui, não é? Tinha muitas propriedades distributivas aqui para fazer. E portanto, o ideal é passar o 2 mais 4i para... mas por acaso este não iria ser conhecido, este não dava jeito nenhum. Deixem-me lá apagar aqui. Vou apagar aqui e escrever aqui outros valores. Vou colocar assim, aqui raiz 3 e aqui 3. Não vai alguém lembrar-se de fazer isto, depois ficava ali entalado com o ângulo. Portanto, o que é que eu iria fazer aqui? Iria passar o 3 mais raiz 3i para a trigonométrica e depois aplicava esta fórmula, ok? Porque a minha potência é muito grande. Se eu tivesse assim um ângulo 2 mais 3i ao cubo, bom, esta ainda dá para fazer, não é? Ficaria 2 mais 3i ao quadrado vezes 2 mais 3i,
e poderia fazer assim na algébrica. Portanto, aqui aplicava o caso notável e depois fazia as distributivas todas, ok? Mas se o n for grande, então passamos para a trigonométrica e aplicamos esta fórmula. Bom, fica aqui um resumo das operações com complexos. Vamos agora então à nova onda, ok? À nova onda que surgiu este ano. No teste intermédio de maio, que se prolongou ao exame da primeira fase, ao exame normal, e que também aconteceu, ainda se manteve esta onda no exame especial da primeira fase, ok? E que onda é esta? Bom, virou aqui um bocado o jogo. Em vez de surgir aquela pergunta na primeira linha da segunda parte, de fazer operações com complexos e apresentar o resultado na forma algébrica ou trigonométrica, começou a aparecer esta pergunta. Esta é do teste intermédio. Poderão ver neste link aqui em baixo a resolução deste exercício, portanto não vou perder aqui muito mais tempo. É aquele exercício onde temos que resolver uma equação polinomial em complexos, ok? E para isso poderemos, à imagem do que já acontecia em reais, ter que aplicar a regra do Ruffini, ou não é? Aqui também haveria outra solução, que era colocar o z em evidência aqui, o z ao quadrado em evidência, aqui o 4, mas isso poderão ver então neste link que está aqui, porque este exercício está resolvido. Portanto, mas o que se trata aqui a dica é perceber isto. No teste intermédio, eles lançaram esta questão, as raízes de um polinómio de grau 3 em complexos, e tivemos que resolver isto. Depois voltou a acontecer esse jogo no exame da primeira fase. Reparem que também temos que resolver aqui esta equação, portanto igual a 0, calcular as raízes é igualar a 0 e resolver, e para isso regra do Ruffini, temos aqui uma solução, aplicamos a regra do Ruffini, ok? Se bem que aqui também dava para colocar em evidência o z ao quadrado e aqui o 16, portanto eles também colocaram sempre um polinómio que dá para fugir à regra do Ruffini, ok? Dá para fugir. Portanto, o que é que poderemos fazer aqui? Eu penso que este também estará resolvido, agora não tenho bem a certeza. Eu tenho o exame, este é o exame da primeira fase, o exame normal. Eu tenho esse exame resolvido, não tenho os exercícios todos disponíveis de forma grátis e não sei se este estará ou não. É possível, ok? Mas este, de qualquer forma, é muito parecido com o anterior. E depois, no exame especial, reparem que no exame especial volta a acontecer o mesmo. Temos aqui uma equação, desta vez não é do terceiro grau, mas é do segundo. Uma equação em complexos do segundo grau para resolver. Eu vou resolver então esta aqui no instante. Reparem o que é que eu faço para resolver esta equação. Aqui já não preciso recorrer à regra do Ruffini, porque é do segundo grau, tenho a forma resolvente, não é? E então o que é que eu faço? Vou aplicar a forma resolvente. Z igual a menos b, portanto menos 1. Reparem, o meu a é 1, que é o número que está atrás do z ao quadrado. O meu b é 1, que é o número que está atrás do z. E o meu c é 1, que é então o termo independente. Portanto fica menos b, ou seja, menos 1 mais ou menos raiz de b ao quadrado, 1 ao quadrado menos 4ac. Ok? Forma resolvente sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1. Vamos resolver, fazer as continhas, z igual a menos 1 mais ou menos raiz de menos 3 sobre 2. Ok? Qual é o truque então que poderemos aqui utilizar para resolver estas equações em complexos? Nós temos aqui esta situação, temos uma raiz com um número negativo lá dentro, agora já é possível, e vamos utilizar então este truque. Vamos escrever 3 vezes i ao quadrado. É a mesma coisa porque i ao quadrado dá menos 1, então 3 vezes i ao quadrado dá menos 3, não é? Sobre 2. E o que é que vamos fazer agora? Vamos separar então aqui este mais ou menos. Fica então menos 1 mais raiz de 3 vezes raiz de i ao quadrado sobre 2, ou z igual a menos 1 menos raiz de 3 vezes raiz de i ao quadrado sobre 2. Ou seja, z igual a menos 1 mais raiz de 3i, portanto o quadrado corta aqui com a raiz, sobre 2, ou z igual a menos 1 menos raiz de 3i, ok? Sobre 2. E atenção com este corte,
cuidado com estes cortes, tem aqui um perigo e eu vou colocar aqui um link ao lado para vocês verem melhor estes cortes aqui, ok? Perceberem melhor esta situação. Aqui podemos cortar, porque temos já aqui as duas soluções, mas então vou encaminhar para este link que podem aí observar para estudar melhor estes cortes aqui, ok? Então ficamos aqui com z igual a menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, ou z igual a menos 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i, ok? Agora o vídeo já está um pouco longo, eu não vou terminar o exercício, vou só dar aqui as dicas. Nós queríamos agora determinar 1 sobre w, e o que é que eu fazia? Portanto, 1 sobre w, sendo w o quê? W é o número complexo com coeficiente da parte imaginária positivo, que é a solução desta equação. Ora, temos aqui as duas soluções, qual é delas a que tem o coeficiente da parte imaginária positiva? É esta, ok? Então o que nós queremos é fazer isto. Menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Bom, agora vou dar aqui uma dica. Para fazer esta conta, temos aqui uma conta de dividir com dois complexos. Estão os dois na algébrica, poderíamos fazer o conjugado do que está aqui em baixo e fazer as contas, mas também poderemos fazer de outra maneira, porque este complexo é fácil passar para a trigonométrica e, portanto, o que eu aconselho é passem este complexo para a trigonométrica. Portanto, como é que fazem? Assim muito rapidamente, eu vou só dar aqui uma pequena ajuda. Primeiro marcam no desenho, menos 1 raiz de 3 sobre 2, está aqui, calculam o módulo. Portanto, a distância dele à origem calculam pelo teorema de Pitágoras, o a ao quadrado mais o b ao quadrado, e o argumento vão buscar pela tangente, raiz de 3 sobre 2 sobre menos 1 meio, vai dar menos raiz de 3, ok? Menos raiz de 3. Depois não se esqueçam de somar π, porque vai-vos dar aqui um ângulo no quarto quadrante, e portanto somam π para ir ao segundo, ok? Bom, se calhar o melhor é fazer rol raiz de menos 1 meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, vou tentar fazer as contas assim um pouco de cabeça. Corta com a raiz, 3 sobre 4 mais 1 sobre 4, 4 sobre 4, raiz de 1 que dá 1, ok? Para ir buscar o ângulo, tangente θ igual a raiz de 3 sobre 2 sobre menos 1 meio, ou seja, tangente de θ igual a menos raiz de 3, ok? Qual é o ângulo cuja tangente dá menos raiz de 3? Bom, aqui tem que saber o círculo trigonométrico, ok? O círculo trigonométrico, nós sabemos que a tangente se vê aqui, nesta reta tangente aqui ao círculo, e sabemos também uma coisa, sabemos que a tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Logo, se nós queremos menos raiz de 3, então o nosso ângulo será o menos π sobre 3, ok? Mas temos que ter um cuidado, o menos π sobre 3 está no quarto quadrante e o nosso complexo está no segundo. É porque estes ângulos têm a mesma tangente, este e o que está no quarto. Então somamos π, portanto nós temos aqui a resolução disto, qual é o ângulo θ cuja tangente dá menos raiz de 3? Este ângulo θ é o menos π sobre 3, ok? Mais π, no meu caso. Mais π porque eu quero este e não o que está no quarto quadrante, quero o que está no segundo. Então somo-lhe π, somo-lhe 180 graus e venho para aqui, ok? E isto vai dar, ora, 3π, 2π sobre 3, ok? E pronto, temos então aqui a conta 1 sobre 1 cis de 2π sobre 3. 1 na trigonométrica é 1 cis de 0, ok? O 1 estão a ver onde é que ele está aqui. O ângulo, a distância dele à origem é 1 e o ângulo é 0. E portanto isto dá 1 cis de menos 2π sobre 3, ok? E isto está feito e está escrito então este complexo 1 sobre w na trigonométrica. Bom, deixo só aqui mais uma chamada de atenção, que é cuidado com estas questões das raízes. Vejam então o link que eu tenho aqui disponível nesta página para perceber melhor esta situação, ok? Estes cortes que eu estou aqui a fazer, isto só fazemos quando estamos a fazer o z ao quadrado.
quando nós temos este mais ou menos, depois poderemos cortar este quadrado com esta raiz. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Se nós quisermos resolver esta equação, z à quinta igual a 3 em complexos, por exemplo, nós já sabemos que isto vai ter 5 soluções. O que está aqui é isto, z igual a raiz quinta de 3. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar este complexo 3 para a forma trigonométrica, portanto 3x de 0, e aplicar a fórmula da raiz de um complexo, ok? Fica então, a fórmula é aquela forma, raiz quinta de 3, x de 0 mais 2kπ sobre 5. Ok? E vamos ter aqui 5 soluções, que é uma para k igual a 0, para k igual a 1, para k igual a 2, para k igual a 3 e para k igual a 4. Ok? Substituindo ali o k por 0, por 1, por 2, por 3 e por 4, vai dar as 5 soluções aqui disto, ok? Portanto, ficam então aqui dadas estas dicas. Até uma próxima!